todos, nossa aula de hoje é de artes e vamos falar um pouco da função das máscaras, certo? Atualmente é comum o uso de máscara como um acessório em diferentes manifestações culturais, porém essa prática já acontecia há muito tempo atrás, certo? Então, as máscaras. Ao observarmos alguns povos ou tribos que ainda hoje mantêm suas tradições ritualísticas, percebemos exemplos vivos do quanto o uso da máscara possui um valor distinto no cotidiano dessas culturas. Nesses povos, por exemplo, a máscara tinha função mágica, ritualística, simbolizando, na maioria das vezes, seres que possuíam a capacidade de protegê-los do inimigo, do desconhecido, livrando-se de doenças e proporcionando a vitórias nas guerras, certo? Ela também tinha a função das máscaras, certo? Como eu tinha falado para vocês, vários povos usavam as máscaras como função mágica, ritualística, de homenagear os deuses, certo? Personificá-los para que pudessem contribuir para uma melhor semeadura e colheita, assegurando a subsistência de toda a coletividade, certo? Então, repetindo para vocês, antigamente as máscaras elas tinham essa função mágica, ritualística, de homenagear aos deuses, buscando a melhora na colheita, certo? Para auxiliar na subsistência de toda a cultura lá, daquela sociedade. Vamos lá. Em todos os continentes, principalmente na área abaixo da linha do Equador, encontramos culturas que preservam o uso das máscaras em seus rituais sagrados. As máscaras ritualísticas na cultura ocidental é marcante no auge da civilização egípcia, cujo povo acreditava na vida após a morte e em seus rituais funerários utilizavam máscaras para a realização da mumificação. Quem lembra que eu falei para vocês lá que a mumificação era um processo como se fosse um embalsamento do corpo da pessoa que falecia. Depois ela era coberta por ataduras e tinha os seus órgãos vitais retirados. Então, os egípcios naquela época, quando ia fazer esse processo de mumificação, eles costumavam usar máscaras. Essas máscaras eram usadas nesse ritual. Então, cada civilização usava a máscara num processo ritualístico diferente, cada um referente à sua cultura. Como a gente acabou de ler, os egípcios usavam a máscara no ritual de mumificação. Eles usavam a máscara para cuidar dos seus mortos, certo? Bora lá. A civilização grega, por exemplo, teve o seu apogeu no século V a.C., período no qual o teatro também já havia se desenvolvido a partir dos rituais das festas dionisíacas, as apresentações das tragédias e comédias gregas. As máscaras acompanhavam a mesma evolução, passando de ritual para teatral. Voltando, cada civilização usava a máscara em rituais diferentes. Antigamente era usada como ritualística. Porém, no século V a.C., a civilização grega ela começou a usar a máscara como um acessório do teatro, porque assim elas podiam possuir funções quanto às cenas, como proporção maior que a face do autor, os traços expressivos, acentuados, ou seja,
tudo que entretesse o público e o fizesse assimilar o caráter do personagem. Então, as máscaras na civilização grega passaram de ritualísticas para teatrais, certo? As máscaras teatrais gregas inicialmente eram confeccionadas de materiais como folha, madeira, argila, couro. Ela possuía diferentes funções quando em cena, tais como proporção maior que a face do ator, os traços expressivos e acentuados para que todo o público pudesse assimilar o caráter do personagem, certo? As máscaras também portavam grandes perucas e no local em que encaixava a boca havia uma espécie de cone que permitia uma maior propagação da voz. Essas máscaras eram desproporcionais ao tamanho do corpo humano, exigindo dessa forma redimensionar todo o figurino para acompanhar a proporção estética, inclusive utilizando botas de salto alto. É importante ressaltar que o teatro grego era realizado a céu aberto e para o público numeroso que ocupava as arquibancadas ensolaradas em torno da orquestra circular. As máscaras elas eram extremamente importantes porque tinham um efeito altamente visual. E como era o teatro grego era céu aberto e tinha uma numerosa quantidade de pessoas assistindo, as pessoas mais distantes elas não conseguiam visualizar o rosto do autor com perfeição. Por isso que as máscaras elas eram maiores que a proporção do ator e possuía esse cone na boca para proporcionar uma maior propagação da voz, certo? Os romanos, a se apropriarem de diferentes elementos da cultura grega, absorveram o uso das máscaras também em seus teatros. Então, eles denominando essas pessoas com máscaras de personas e larvas. Essas denominações não eram apenas para o objeto cênico, ou seja, as máscaras, mas também para indicar as características expressivas e físicas da personagem. No teatro romano era comum a utilização de mais de uma máscara em cena, onde, de acordo com a expressão derivada da ação, trocava-se essas larvas, era o qual era que eles chamavam. É importante lembrar que o elmo pode ser considerado máscara se o classificamos como máscara de guerra, certo? Voltando. Na Idade Média, as máscaras elas passaram a ser utilizadas nas festas profanas, não deixando de fazer parte dos mistérios, formas de espetáculos fomentando pela igreja dominante como o intuito de propagar seus dogmas, mas é no Renascimento que a máscara adquire novas características, primeiro pela farsa, apresentada nos castelos, onde a nobreza as usava como forma de nivelar os convidados presentes, fazendo parte do próprio traje, segundo pela retomação do teatro popular em toda a Europa como a comédia dell'arte. Pronto. Esse é um exemplo de máscaras que eram utilizadas antigamente para o teatro. Usavam máscara com esse cone na boca, com expressões acentuadas, certo? Então, atualmente, nos dias atuais, as máscaras elas são usadas como acessórios em nossa sociedade, sendo utilizadas em festas folclóricas, rituais sagrados e em outras situações que expressam a nossa tradição cultural. Um exemplo disso é o carnaval, onde nós usamos diferentes tipos de máscaras,
certo? Para comemorar, para celebrarmos essa data comemorativa. Espero que tenha certo. Qualquer coisa pode perguntar via WhatsApp que nós nos comunicamos, certo? Então é isso. Até a próxima aula e fiquem com Deus.